Então, nada mais justo que nós tenhamos aí duas mulheres candidatas à presidência da OAB São Paulo, entre elas a doutora Patrícia Vanzolini, que está aqui conosco e vai falar um pouco sobre as propostas que ela tem, né? É um prazer, a palavra está com você. Não. Dos ouvintes aí da Rádio Bandeirantes, é um prazer estar com vocês. Deixa eu só aqui colocar o meu celular numa posição que vocês também me vejam e não fiquem com vertigem. Então eu vou pedir só mais 1 minuto de paciência. Perfeito, vai dar tudo certo. Aqui Pronto. agora já estamos te ouvindo e vamos conseguir começar essa entrevista. Pronto, conseguimos. É isso. Quem sabe faz ao vivo, o programa ao vivo tem esse charme, né? Mas vamos em frente. Agora estamos ouvindo bem. A doutora Marta perguntava para a senhora sobre as principais propostas. O que deve nortear o nosso papo aqui pelos próximos 20 minutos? O que precisa mudar na Ordem dos Advogados do Brasil aqui em São Paulo, hein, doutora Patrícia? Bom, olha, eu começo dizendo que eu gostei muito dessa introdução em que eu não estava conseguindo falar, mas estava ouvindo tudo atentamente. E essa percepção da importância da OAB na vida, da cidadania, da democracia, eu acho fundamental. Porque ela aparentemente é uma entidade de classe, então nós nos perguntaríamos, né? Por que as pessoas querem saber da OAB ou precisam saber disso tudo? Por que nós estamos falando aqui num veículo de comunicação aberto para a população em geral, embora seja focado, lógico, nas questões da justiça? O que isso tem a ver com a população? Tem muito. Tanto pelas razões que a Marta já apontou, né? Porque a OAB, de fato, intervém diretamente na manutenção, na preservação das instituições democráticas, mas também porque o advogado, né, como estava bem sendo dito, ele é o veículo de acesso do cidadão à justiça. Né? Você, né, uma pessoa, o que não seja, eu ia dizer a mim mesma, mas eu sou advogada, logicamente, mas alguém, um engenheiro, um dentista, uma empregada doméstica, um médico, ele não pode ir à justiça, digamos, com as suas próprias forças, com a sua própria voz. Né? Ele precisa de um advogado. O advogado é aquele que fala por. Então, se o advogado não tem as suas garantias profissionais respeitadas, enfim, se ele não pode exercer livremente a sua profissão, isso prejudica o cidadão. O cidadão que quer ali, por exemplo, uma indenização do Estado, vai ter que ter um advogado, público ou privado. O cidadão que quer uma indenização trabalhista vai ter que ter um advogado. Ele quer um benefício previdenciário, ele tem que ter um advogado. Ele quer resolver ali uma questão de família premente, ele tem que ter um advogado. Então, quando a justiça desconsidera ou de alguma forma viola prerrogativas dos advogados, eu acho sempre importante reafirmar que não são prerrogativas no sentido de benefícios, não é uma classe que deva um tratamento privilegiado, né? Não, mas é a classe que consegue fazer esse acesso à justiça. E por isso a OAB tem um papel fundamental em garantir, tanto, eu vou dizer, da porta para fora, que a OAB atue na sociedade de forma a proteger as instituições e proteger a democracia, e também da porta para dentro, não no sentido de garantir privilégios, né, que são odiosos, né, de toda espécie, mas não, com vistas a garantir o livre exercício profissional daquele que é essencial à justiça, né, que o cidadão tem acesso à justiça. Então a OAB tem um papel fundamental, mas ela, eu acho que está, pelo menos atualmente, aquém desse papel histórico e necessário que ela tem que cumprir. Acho que falta muito para que ela consiga desempenhar essa missão tão importante. É por isso que a nossa candidatura aí tem uma série de propostas, uma visão a respeito dessa missão institucional que nós queremos ver colocada em prática, porque achamos que é muito importante. Fala um pouco de uma das propostas, Patrícia, para a gente saber, para a gente poder estar divulgando para os nossos ouvintes. Nós temos propostas basicamente em alguns eixos, mas eu, antes de entrar no detalhamento das propostas, e já agradeço demais esse espaço, né, porque afinal de contas é um espaço importantíssimo para que a gente abra o debate, uma coisa que algumas coisas nos incomodam, né? Algumas coisas nos incomodam. Primeiro, a falta de transparência dessa instituição, né? A OAB é uma instituição muito grande. A OAB de São Paulo, ela tem um orçamento maior do que muitos municípios do Brasil. Ela tem um orçamento que beira aí os 344 milhões
ano, então é um orçamento maior que uma série de municípios. Ela tem uma quantidade de advogados que ela congrega, né, na base aí de 330 mil advogados aqui no estado de São Paulo, e ela é gerida até hoje, isso eu acho que não é culpa exatamente de uma gestão, mas de um desenho institucional obsoleto, de um desenho institucional antiquado. Ela é gerida com absoluta falta de transparência, né? Falta de transparência para a sociedade, falta de transparência para os advogados. Então, nós entendemos que é preciso um choque de transparência e um choque de gestão, de modernidade na gestão da OAB. Nós precisamos, antes de tudo, abrir a caixa preta da OAB e saber para onde vai esse dinheiro suado da advocacia, que é dado em forma de anuidade e volta de forma pífia, né? O advogado, ele sente que ele tem muito pouco amparo, muito pouco retorno daquilo que ele paga. Doutora E Patrícia, nós atribuímos... Diga. permita-me interromper nesse assunto, porque é uma pergunta recorrente de advogados que acompanham o programa. A senhora, se for presidente da OAB, vai baixar o preço da anuidade? Nós temos a convicção e a certeza de que é possível baixar o preço da anuidade. Agora, nós não sabemos exatamente os números pela falta de transparência. Nós temos convicção porque daquilo que conseguimos, né, o portal da transparência, que na verdade é um portal bastante opaco, né, que é bastante confuso, pouco intuitivo, mas já é perceptível que há desperdício, que há dinheiro indo pelo ralo, que há dinheiro mal gerido, e com a economia dá sim para baixar o preço da anuidade. Então, nós temos essa proposta e vamos baixar o preço da anuidade. E tem uma outra proposta que vai nessa linha, que é uma proposta que o Leonardo Sica, que foi presidente, um presidente aí que, inovador também da ASP, que hoje está na chapa como meu vice-presidente, implementou na ASP, que é uma proposta de anuidade de volta. A gente consegue, isso para de pé, a gente faz a conta na ponta do lápis e dá para fazer, a gente consegue retornar 100% da anuidade em benefícios, em cursos, em serviços que o advogado recebe prestados pela própria OAB. Então, acho que são essas duas pontas. Primeiro, pagar menos. E depois, o que se paga tem que voltar, né? Não pode ir para um buraco que você não enxergue onde está sendo gasto. E o que ficar na OAB tem que ser objeto de uma gestão participativa, né? Tem que ser objeto de uma gestão que minimamente ouça a advocacia. Será que a advocacia, durante a pandemia, queria que a sua anuidade fosse gasta em viagem? Será que a advocacia queria, durante a pandemia, que não se conseguia sequer frequentar os fóruns, que a sua anuidade fosse gasta, né, na construção de casas de advogado? Bem, é possível que sim. Mas é possível que esse dinheiro fosse melhor empregado, por exemplo, na implementação de tecnologia, porque o advogado que não tem tecnologia, não tem uma boa conexão com a internet, está fora do mercado, e muitos não têm. Então, nós entendemos que essa questão do dinheiro, ela passa por transparência, ela passa por economia, ela passa por redução da anuidade, ela passa por retorno da anuidade e ela passa por uma gestão participativa, que a advocacia possa dizer onde ela quer empregar o seu dinheiro. E tudo isso, como eu estou falando, dá para fazer, né? Não é uma utopia, isso é vontade política e responsabilidade, né? Um sistema de compliance que toda empresa hoje tem implementado e a OAB não tem, um sistema de responsabilização, um sistema de uma auditoria externa feita por advogados, mas que são fora do conselho, fora da gestão. Enfim, eu acho que é difícil, porque são tantas propostas, são tantas coisas que são factíveis e até num custo moderado, né? Desde que haja vontade política de ter responsabilidade com o dinheiro dos outros. Uma instituição que gere dinheiro alheio tem que prestar contas, né? Ela tem que dizer para onde está indo o dinheiro, como é que ela está gastando, né? E o que ela está fazendo com aquilo. Então, isso para nós é uma prioridade. E, Patrícia, uma das formas de transparência seria usar a tecnologia para as decisões, as reuniões e as decisões do Conselho Seccional serem públicas, os advogados terem acesso a isso? Seria uma das formas de transparência, de garantir transparência? Eu creio que sim, certamente. Né? A gente estava aqui até agora falando de uma questão de transparência, mais especificamente no uso do dinheiro, mas eu concordo que a transparência tem que ser na gestão.
Quer dizer, eu quero saber o que os conselheiros estão decidindo, eu quero poder participar. E hoje é um absurdo, porque são todas coisas fáceis de serem implementadas com tecnologia que já existe, né? Não é futurologia. As sessões do Supremo são acompanhadas hoje como as antigas novelas, né? As sessões da Câmara, do Senado. Então, por que uma sessão do Conselho não pode ser acompanhada ao vivo por toda a advocacia? Para que eu saiba, né? Aquele conselheiro, o que se está discutindo? Estão fazendo um bom trabalho? Não estão fazendo um bom trabalho? É mais uma ideia, mais uma vez, essa ideia da caixa preta, uma coisa obsoleta, uma coisa opaca, que não combina com o século XXI. E nós exigimos tanto das outras instituições, né? Nós cobramos tanto das outras instituições, transparência, responsabilidade, que chega a ser vexatório que a nossa instituição não vivencie esses valores que ela prega, né? Que ela defende. Então, essa é uma das coisas que certamente nós defendemos. Tá certo, muito bom. E com relação aos cursos jurídicos, como você enxerga a criação ao anúncio, né, de criação de curso jurídico totalmente 100% à distância, como já foi feito aqui recentemente, né? Pois é, essa é uma questão sempre delicada, né? Porque ela passa, por um lado, pela eventual depreciação, mercantilização do ensino, que é um caminho muito perigoso. Por outro lado, ela passa também por uma maior acessibilidade, né? Mas o que nós achamos é que isso não é competência direta da OAB, né? Embora a OAB consiga fazer uma certa filtragem depois no malfadado exame de ordem, né? Que muita gente critica, mas que, enfim, ele é uma contingência, eu acho que um mal necessário nessa situação, né? É preciso zelar pela manutenção da qualidade do ensino jurídico, né? Sem dúvida nenhuma, deve haver um papel de fiscalização, um papel de apoio e um papel de triagem mesmo, porque é muito preocupante nós pensarmos que são pessoas que eventualmente podem sair da faculdade bastante despreparadas para cuidar de bens tão importantes. Agora, a OAB, ela pode isso de logo, né? Porque a questão de autorizar ou não a abertura de cursos jurídicos é uma briga antiga e é uma briga que eu não acho que ela esteja muito perto de se resolver. Mas uma coisa que a OAB pode sim fazer amanhã, né, em janeiro, de alguma forma auxiliar, complementar uma eventual formação deficitária, né? É de fato prover capacitação para a advocacia. E isso nós sentimos que é necessário, mesmo em se considerando faculdades aí consideradas de ponta, mesmo nessas, os acadêmicos muitas vezes saem com pouco traquejo, né? Nós temos aí quem passa no concurso de Ministério Público, né? Depois vai para a escola do Ministério Público aprender o ofício, né? Porque na faculdade nós aprendemos direito, nós não aprendemos propriamente o ofício do promotor, o ofício do juiz. Todas as carreiras jurídicas importantes têm escolas de formação. Então, o defensor público passa, ele estudou ali a beça para passar naquele concurso, ele tem depois um curso de formação dentro da defensoria, dentro do Ministério Público, dentro da magistratura. E o advogado sai aí para o mundo, né? Cai na vida se não tiver tido a sorte de ter tido um bom estágio, um estágio num escritório, enfim, né? Que tenha realmente gerado frutos de aprendizado, ele sai inteiramente cru para o exercício do ofício. E essa é uma missão institucional da OAB que ela não cumpre, né, de forma geral. Há algumas experiências bastante interessantes em subseções, mas que a OAB seccional não vem cumprindo, e é algo que nós consideramos da maior relevância, né, porque achamos importantíssimo. Sem isso, não há verdadeira paridade. Dizer que, né, o nosso estatuto prevê que não há hierarquia entre promotor, juiz e advogado é verdade, né? Mas se o promotor ali tem todo o amparo da sua instituição por uma formação complementar, para cursos complementares, o juiz idem, e o advogado ficaria à sua própria sorte, né? Aqueles que têm condição de pagar um curso de pós-graduação o fazem, quem não tem vai ali com o conhecimento que auferiu da faculdade. Não há verdadeira paridade. E, mais uma vez, isso prejudica quem? Ao advogado? Não, ao cidadão. Isso prejudica o cidadão que estava ali pedindo uma pensão, pedindo uma verba trabalhista, pedindo um benefício previdenciário, né? Ou que é réu numa ação penal.
É essa pessoa que é prejudicada com a pauperização, com a desvalorização da advocacia, né? Por isso essa missão institucional importante da OAB. Doutora Patrícia, O que estamos nós recebendo temos... aqui Opa, hoje desculpa. aqui no Linha Direta com a Justiça, né, doutora Marta? A doutora Patrícia Isso. Vanzolini, que é a candidata à eleição de presidente da Ordem dos Advogados do Brasil na secção São Paulo. Queria aproveitar a presença da senhora para abordar um assunto muito sensível aqui para a advocacia, que é a invasão de escritórios de advocacia pela Polícia Federal em operações. É um assunto que foi muito discutido recentemente e claro que seria importante ouvi-la, né, sobre os impactos disso, a inviolabilidade desses estabelecimentos, a importância das garantias, né, e do sigilo que é colocado sobre essas investigações. O que a senhora pensa a respeito desse assunto? Realmente nós tivemos abusos cometidos aí no passado recente pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal? Eu acho que tivemos abusos muito sérios, muito perigosos, e desculpem eu ser repetitiva, mas eu insisto, a garantia do advogado não é do advogado. A garantia do advogado é daquele por quem o advogado fala. Né? Porque se você não puder contratar um advogado sabendo que os seus segredos ficaram guardados com ele, como é que você vai poder exercer o seu direito de defesa, enfim, como é que você vai poder se postar diante da justiça? Então, esse tipo de abuso, a criminalização da advocacia, a tentativa, né, de confundir um pouco a advocacia como um agente promotor de impunidade, promotor de uma certa malandragem, isso é muito nocivo ao cidadão. Agora, há de se considerar que o advogado, ele, a par de ser advogado, também é uma pessoa e ele pode, enquanto pessoa, digamos assim, física, delinquir. E ele pode ser alvo de uma operação, não na qualidade de advogado, claro, mas na qualidade de cidadão que pode cometer, enfim, né, um estupro, um furto, um homicídio, ou o que quer que seja. Então, eu acho muito importante que nós digamos isso para a população, porque o que nós queremos não é uma blindagem especial, né, como se fôssemos aí uma classe ou uma casta, né, específica que não pode ser tocada. Não é isso. É que o exercício da nossa profissão exige sigilo, exige resguardo, exige, digamos assim, essa garantia de que aquilo que nos foi confidenciado, os documentos que nos foram passados por um cliente, quando nos contrata, nós temos esse dever e obrigação de sigilo, ficarão conosco guardados, não serão devassados e etc. O que não significa que um advogado que efetivamente ingresse no crime, e infelizmente há isso na nossa profissão, como em todas, deva ser, enfim, que a OAB deva, como se diz hoje, passar o pano ou fazer vistas grossas. Não, né? Pelo contrário. É preciso que a OAB apure, expurgue condutas ilícitas pelo bem da própria classe. Mas, de fato, essa proteção também do advogado... Por favor. Não, é importante lembrar, né, professora, que essas operações da Polícia Federal, quando são feitas em escritórios de advocacia, até para garantir mesmo esse sigilo das informações das pessoas que estão sendo defendidas, ou quando o investigado é um advogado, é necessário que a Polícia Federal comunique ao OAB. A OAB tem que enviar um representante para acompanhar a operação. Isso essa prática não estava muito que acontecendo aí no passado recente, né? E outra coisa, uma outra violação que a gente vê e ouviu bastante aqui no Linha Direta também, em entrevistas passadas, nós tivemos a oportunidade de saber que advogados criminalistas não tinham acesso aos autos de investigação, ao inquérito. Então, isso tudo foi muito debatido, né? Quer dizer, existia uma violação ali no próprio direito de defesa dessas pessoas que estavam sendo investigadas, né? Então, isso, assim, tem que ter Claro que as operações, as investigações têm que ser feitas, os crimes têm que ser apurados, mas sem abusos, né? É isso que acho que é importante deixar claro aqui para os nossos ouvintes, né, Pedro? Exatamente. Para finalizar, doutora Patrícia, não sei se a doutora Marta tem mais uma questão, a gente tem tempo para uma pergunta. Quer fazer daí, doutora Marta? Então vai. Eu tenho sobre a valorização da mulher advogada, inclusive da mulher negra, a mulher advogada que tem menos recursos, né, menos acesso a menos inclusão, a inclusão digital, não só da mulher, de todos os advogados, mas vamos dar um enfoque agora, Patrícia, a mulher advogada e negra, que é a mais excluída, né?
não só na advocacia, mas na sociedade como um todo. Infelizmente, o preconceito está enraizado aí na cabeça dos brasileiros. Queria ouvir você sobre isso. É uma pauta importantíssima e eu acho que essa pauta, Marta, se você me permite, ela sofre com um fenômeno muito nefasto, muito nocivo que acontece no Brasil, que é um fenômeno da polarização ou da politização no mau sentido de tudo. Então, né, aparentemente, se você defende certas pautas como diversidade, então o seu espectro político é A, B ou C, e a pauta da diversidade é uma pauta da cidadania, ela não é uma pauta que tem dono, ela é uma pauta da cidadania, e aliás, isso se você também me permite, eu falei que havia duas coisas que me preocupavam muito. Uma era a falta de transparência e outra é a utilização político-partidária da OAB. Porque nós entendemos que essa utilização político-partidária da OAB impede que a OAB cumpra o seu papel institucional, que é justamente de garantir que as instituições funcionem, que a democracia funcione. A OAB não pode ter vínculo político partidário de forma alguma, sob pena dela não estar mais numa posição isonômica, não é? Qualquer partido, qualquer, enfim, figura pública é passível de cometer violações ao Estado de Direito, e a OAB tem que estar atenta a todas. Né? Então, nós também percebemos que isso é algo que tem se entranhado um pouco na nossa instituição e algo que nós condenamos veementemente. Né? A OAB, o partido da OAB é a advocacia e o partido da OAB é a democracia. A defesa intransigente da democracia. E a defesa da democracia passa pela defesa da diversidade, né? Passa pela percepção de que existem categorias mais vulneráveis, né? Vulneráveis porque historicamente ali colocadas de uma forma oprimidas. E é preciso que as instituições, com ações afirmativas, tal como a política de cotas, né, que foi agora, acabou de passar, vigorando para essas eleições de 30% para negros, ou a política de paridade, 50%, mas é preciso que a OAB promova ativamente mecanismos de integração de categorias mais vulneráveis, da mulher, do negro, das populações todas que a gente reúne sob aquele código LGBTQIA+, né? Enfim, de todas essas populações mais vulneráveis dentro da advocacia. E nós entendemos aqui na nossa chapa, né, nas nossas propostas, que esse deve ser um recorte horizontal. O que nós entendemos? Que, aparentemente, criando-se a Comissão da Mulher Advogada, ou criando-se a Comissão da Diversidade Racial, isso tudo está resolvido. Mas não é assim, né? O que nós entendemos é que essas devem ser pautas transversais. Ou seja, a Comissão da Diversidade Racial tem que ter um representante em cada comissão, na Comissão de Prerrogativa, na Comissão de Mulher, na Comissão de Direito Econômico, porque talvez a violação de prerrogativa, ou talvez não, é certamente, afete uma mulher negra de forma diferente que afeta um homem branco. Então, o que nós entendemos é que, embora seja importante que haja, digamos assim, núcleos ou comissões, isso pode acabar virando uma solução que não é suficiente e que segrega aquela discussão àquele nicho, né? E não é, né? Nós entendemos que diversidade é uma pauta fundamental e ela tem que se atravessar transversalmente todo o nosso programa de gestão, né? Toda a gestão. Se pensamos no jovem advogado, temos que pensar no jovem, né? No jovem homem, no jovem mulher, no jovem negro, na jovem negra. Quer dizer, essa pauta da diversidade ela tem que atravessar de forma transversal todo o programa. E com essa perspectiva, né? A perspectiva de que somos racistas, sim, de que somos machistas, sim, eu falo somos aqui, incluindo a sociedade, e, portanto, temos que fomentar ações positivas, propostas mesmo de integração, né? dessas pessoas mais vulneráveis, menos valorizadas no mercado de trabalho. Temos que ter propostas ativas para integrá-las. Então, isso é uma preocupação muito importante para nós. A consciência ética popular, né? Tem que estar estampada na OAB. É isso que você acabou de falar. Bacana, gostei, Patrícia. Muito bom ter você aqui conosco para transmitir essas ideias e as suas propostas aí para as próximas eleições. Muito bem mesmo. Queria agradecer a doutora Patrícia Vanzolini, que conversou conosco. Foi a primeira entrevistada dessa série de entrevistas com candidatos à presidência da OAB de São Paulo, eleição que acontece
no dia 25 de novembro. Doutora Patrícia, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Uma boa sorte aí nessa disputa e certamente, independente do resultado da eleição, voltaremos a nos falar em breve aqui no programa. Muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes.